Estamos aqui, nesse exato momento, no templo da Igreja Batista Missionária, na cidade de Santa Rita de Cássia, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Francisco Alencar. Hoje, 25 de dezembro de 2020. E o motivo diante do qual nós estamos usando máscara é exatamente devido à pandemia. É ano de pandemia. Nós estamos combatendo a transmissão da Covid-19. E o motivo que nos traz aqui é mostrarmos como a Igreja Batista Missionária nessa cidade, ela foi erguida, toda a sua trajetória até o presente momento, e a gente também, através dos irmãos aqui presentes, vamos estar falando um pouquinho sobre os projetos do futuro. Conosco, conforme já falamos, está aqui o nosso pastor Francisco Alencar, também está o irmão Gilvan da Costa, né? O irmão Erison também, Erison Gomes, a irmã Isaltina Souza dos Anjos, a irmã Iraci do Nascimento e a irmã Graciene Correia, como também o irmão Josafá Souza. E acompanhando aqui também está a minha esposa, a Ediana Reis, o irmão Manuel também está aqui presente, juntamente com a sua esposa, a irmã Marilene. Para início de conversa, nós gostaríamos de, primeiramente, louvar ao nome do Senhor pela vida de todos vocês, em especial pela vida do pastor Francisco. E o pastor Francisco vai nos responder, nesse exato momento, em que ano essa igreja ela foi fundada. Bom dia a todos, na graça e na paz do Senhor. A história da Igreja Batista Missionária, ela é uma história muito longa. Como sempre os dizer, eu já peguei o barco andando. Eu tenho nesta manhã aqui alguns irmãos que é de longas datas, como a irmã Exaltina, a irmã Iraci e outros que não estão aqui, força maior, tiveram que voltar, com o irmão Filogônio. O início desse trabalho em Santa Rita de Cássia, segundo informações de quem veio primeiro do que eu, ficou muito distante, que nem eu estou à altura de responder. Mas, de onde eu conheço a Igreja Batista Missionária em Santa Rita de Cássia, ela foi emancipada em 28 de abril de 1995. E ela passou a ser pessoa jurídica, porque houve uma transição de convenção em 2004. Mas antes, como congregação, tem anos, bastante anos, que nem eu e nem irmãos que é aproximadamente do meu tempo, eu me decidi aproximadamente 67, 68, e tem irmãos dessa proximidade aí também que a gente não lembra, não tem como lembrar em que ano iniciou o trabalho da Igreja Batista Missionária pelo saudoso pastor Jorge Dias, a sua esposa Josefa Peixoto Lima e o seu filho Josias Dias Lima, todos eles já de saudosa memória. Então a história é uma história de longas datas, mas de onde eu conheço para cá, essa é o que está dentro do meu conhecimento. Amém. Então, pastor Francisco, quem foi o pastor que iniciou esse trabalho, que começou a pregar a palavra do Senhor aqui nessa cidade, Santa Rita de Cássia, na tentativa de abrir a Igreja Batista Missionária? Como disse há pouco, foi o pastor Jorge Dias Lima, acompanhado da sua esposa, Josefa Peixoto Lima,
e o filho Josias Dias Lima. Muito bem, pastor. Louvado seja o nome bendito de Jesus. No decorrer dessa caminhada, será que houve alguma dificuldade? Ou só foi festa, alegria, bênção? Fale-nos um pouco dessas possíveis dificuldades. Não foi sempre fácil. Houve dificuldades, sobretudo quem nos antecedeu, como foi o caso do pastor Jorge Dias, quando chegou em Santa Rita, como batista renovado, até por denominação tradicional, não foram aceitos e eles tiveram que sair e abrir esse trabalho. Então foi muitas dificuldades, muitas perseguições, críticas, calúnias, dificuldades financeiras. Quando o pastor Jorge chegou em Santa Rita de Cássia, não tinha luz elétrica em Santa Rita. Nesta época tinha uma luz motorizada. O pastor Jorge fazia trabalhos evangelísticos nessa região, tanto em Santa Rita, que era muito pequenininho na ocasião, como na zona rural. Ele tinha ganhado um Toyota de doação, doado por uns missionários de Vitória da Conquista, e não tinha estradas também para a zona rural. As estradas eram feitas de foice e machado, estrada cheia de toco, já andava com ferramentas no carro. Ele tinha um serviço de som, ele tinha um amplificador da época, pequeno, uma boca de alto-falante, e ele fazia a bateria, era 12 pilhas numa caixinha. Ele tinha uma despesa altíssima. Chegava lá na zona rural, e lá na proximidade onde eu morava, não era crente na ocasião, comecei a ouvir. Ele chegava lá, e, na roça, cortava um varão bem comprido, alto, amarrava a boca de alto-falante, enfiava no chão, amarrava e levantava e fazia serviço de som assim. Escutava quilômetros, quilômetros de distância. Então era muito difícil, né? As estradas eram ruins. Começou com muita dificuldade. Mesmo depois, como eu já disse, peguei o barco andando, a gente enfrentou muitas dificuldades para chegar aonde chegamos. Não tinha transporte, a gente fazia trabalho de missões de carroça, por exemplo, o irmão Filogônio, que é um evangelista nato, ele tinha uma carroça e tinha umas regiões que a gente ia daqui a quase 50 quilômetros com 3 animais, cheio de gente, de homem, de mulher, de bolsa. Tinha lugares que tinha ladeiras tão altas que para descer a ladeira tinha que tirar um animal, amarrar atrás para servir de freio, porque senão a carroça disparava, semeando nesse meio de mundo. Depois, com o passar do tempo, o pastor Jorge se deslocou para Barreiras e chegou outros ministérios que já achou semente semeada e colheram. Hoje tem muito fruto aqui no Oeste Baiano, que foi fruto do pastor Jorge. O pastor Jorge morou em Santa Rita de Cássia algum tempo, depois voltou para Barreiras, e já tinha trabalho aberto lá, quando ele veio para Formigueiro. E depois que o pastor Jorge foi para Barreiras, eu conheci pessoas que se converteu depois, como o vice-moderador, o irmão Ezio, que aqui está. Por boca deles, a primeira mensagem que ficou na mente dele foi um hino titulado Rosto de Cristo. Era jovenzinho e aprendeu com o pastor Jorge. Conheci um outro pastor aqui, se tornou pastor, que a primeira mensagem foi um corinho cantado pelo pastor Jorge, a esposa e o filho, na zona rural, na margem do Rio Preto, em direção a Formosa. Anos depois se converteu. Essa foi a primeira semente. Hoje tem vários ministérios em Santa de Cássia
em quase todas as igrejas, se não todas, aqui da Regional Oeste, sobretudo Barra, Santa Rita, Riachão e Formosa, tem fruto do pastor Jorge. Pessoas se converteram, fruto desse trabalho do pastor Jorge, da esposa e do filho Josias. Então foram muitas dificuldades. Hoje, comparando com aqueles dias, hoje já está muito fácil, muito fácil, a coisa evoluiu muito. Eu me lembro do irmão Ezio, que hoje é vice-moderador há muito tempo. A igreja não era aqui no centro, era lá na periferia. O transporte dele era uma bicicleta, enquanto tivesse cabendo, o menino em cima estava botando. Então foram muitas dificuldades, muita carência. Então hoje, graças a Deus, já melhorou muito. Irmã Isaltina, a irmã poderia falar-nos um pouco sobre essas lutas, essas dificuldades que a senhora também vivenciou aqui em Santa Rita, na implantação dessa igreja, ou se não na implantação, mas no desenrolar da vida, no desenrolar da convivência, dos relacionamentos com todo esse povo. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. É verdade, irmãos. Não foi fácil. Passamos por muita dificuldade. Só que, em primeiro lugar, eu quero falar para os irmãos que, nesse período, eu tinha apenas 15 anos de idade quando conheci aqui o evangelista, pastor Jorge Dias Limas. E aí nós começamos a fazer culto nas esquinas das casas, fazendo cultos. Se fazia um culto à noite, era com candeeirinho, o candeeirinho colocado ali, um querosêniozinho, aquele candeeirinho limpinho, e fazia aqueles cultos. E para completar, até do padre da cidade, nós fomos tratados de bullying, nomes feios, nomes horríveis, falavam para nós e para o pastor Jorge. Pessoas que tentavam na minha cabeça, nas nossas cabeças, a sair daquele grupo, porque aquele homem não era homem de Deus. Aquele homem não era um homem enviado de Deus. E a gente estava sendo enganado por aquele homem. Mas graças a Deus eu fui crescendo e com os 15 anos eu fui batizada. O pastor Jorge não tinha ainda aquela condição de fazer batismo, então ele convidou o pastor Elias Brito Sobrinho, ali de Brasília, e ele veio e me desceu as águas. E eu sinto muita alegria por tudo isso que passamos, porque hoje já sou mulher de 67 anos. Teve mais coisas na nossa vida, que passamos. O pastor viver de aluguel, para aqui, para lá, na casa de um, na casa de outro, completava o mês, o dinheiro não chegava, que vinha de um órgão por nome Becob, cujo a pessoa que trabalhava nesse órgão chamava-se Gadelha, o senhor de Gadelha, ele era um moreninho. Esse dinheiro passava para o senhor Gadelha até chegar ao pastor Jorge. E ele passando, a parte financeira, foi muito difícil, a parte financeira que o pastor Jorge passou aqui. Mas uma coisa teve, ele nunca deixou de pregar o evangelho. Ele nunca deixou de semear a palavra do Senhor. Por sorte veio aquele acidente no seu filho, cuja parte era uma pessoa também que estava ao seu lado, fazia parte desse trabalho, fazia parte dessa missão, mas ele também, com isso, não afastou do trabalho do Senhor. E é o que eu tenho para dizer aos irmãos nesse momento, porque até o momento que estou aqui, eu me sinto feliz porque ter conhecido o Evangelho. É pena porque não sei o ano, porque a fita, irmão, vai ficando gasta, as coisas que grava, com o tempo vai ficando gasta e se apaga. Eu não sei assim o ano, mas foi ano de luta que passamos, tempo de luta que passamos, mas estamos hoje aqui, juntamente com
o pastor Francisco na direção desse trabalho e eu me sinto muito feliz em estar aqui e ser membro da Igreja Batista Missionária. Há de destacar também que essa igreja é filiada à Convenção Batista Nacional, né? Conforme o pastor Francisco falou, isso aconteceu no ano de 2004. A Convenção Batista Nacional, ela tem como o seu presidente atual o pastor Nilton Santana, a quem, através desse vídeo, mandamos um abraço. E a Convenção Batista Nacional, tem a sua Ormiban, que é o Departamento dos Pastores, que atualmente é presidido pelo pastor Jeremias Filho, a quem também, nesse exato momento, através desse vídeo, mandamos um forte abraço. E de antemão, né, o pastor Jeremias parabeniza ao pastor Francisco pelo trabalho feito nessa região e a convenção parabeniza a todos vocês, né? Por vencer as lutas e por vencer as dificuldades. Irmã Iraci do Nascimento, conte-nos um pouquinho também sobre essa trajetória, essa luta, né, que vocês passaram. A gente percebe que cada um de vocês tem uma coisa, né, diferente a falar, o que um não está lembrando, o outro consegue lembrar. A paz do Senhor, irmãos. Vivo muito feliz por ter conhecido esse evangelho. Eu me converti em 1972. Daí para cá foi muita luta, muita crítica. Chegou um tempo que eu morava na roça, lá perto do formigueiro. Chegou um tempo que eu queria esconder das pessoas, pedindo a Deus para me fortalecer, para poder eu sair, porque a crítica foi grande, porque lá nesse tempo era só eu. A família do meu marido, tudo era crente, tudo conhecia a palavra, mas nenhum era crente. Só crítica, uma daqui, outra dali, daquela, e eu no meio. Eu disse, mas maior é Deus. Sabedoria não tinha nem por onde passar. Não tinha inteligência para nada, não sabia, não conhecia nada. Mas fiquei ali, fiquei, e Deus foi me dando força. Aí foi convertendo pessoas, como o irmão Flogona, e o irmão José morava lá em Jacrente, foi me ajudando. A família do Domingo Dias também se converteu, tudo depois de mim, e foi me ajudando. E aí, graças a Deus, até hoje, eu estou aqui e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Luta de fogo, mas estou em pé. Graças a Deus que Deus tem me dado força, porque os irmãos aí sabem qual é o tamanho da minha luta. Mas Deus, eu sinto Deus me fortalecendo. Porque tem os irmãos falaram, Deus carrega nós nos braços e a gente não vê. É o meu caso. Mas eu agradeço a Deus por tudo, pela luta e por tudo. E a igreja foi essa que eu escolhi, amo muito, quero ver crescer. Tenho uma ansiedade muito grande de ver o trabalho crescer. Mas aí está nas mãos de Deus. Deus é quem nos fortalece e agradeço por tudo. Chegou sua vez também de falar, irmã Graciane, um pouquinho sobre essas lutas, dificuldades, né? Como também vocês podem falar, estejam à vontade, a respeito das vitórias, né? Das bênçãos, né? Isso enaltece o nome do Senhor. Graça e paz, né, amados irmãos. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade, né? E hoje estamos conhecendo também, né? E ouvindo algumas histórias assim da nossa igreja. Porque às vezes a gente ouve dali, ouve daí, nem sempre ouve tudo, mas de repente a gente ouve algo que a gente nem tinha ouvido antes. Né? Com certeza é muito bom. E a mim, né, no caso, louvo a Deus pela vida dos meus pais, né, do meu pai Filogônio, o qual já foi citado,
um homem guerreiro, né, lutador e que sente um grande amor pela obra do Senhor Jesus. Então ele ali nos levava aos trabalhos ali no formigueiro, como o pastor citou, o pastor Jorge rodava nessa região aqui, ia pelo formigueiro e os primeira vez que fomos para o trabalho no formigueiro, né, chegamos a ir até carro de boi, né? Muitas vezes até em carro de boi eu criança, mas meu pai carregava na carroça, depois foi de carroça, de cavalo, como o pastor mencionou, né? E assim nos instruiu a viver e a permanecer firme na presença do Senhor Jesus, né? Com muito esforço que ele teve, a animal me levava, e assim eu fui crescendo mais, até a pés, né? A gente ia a distância, né, de casa para Formigueira, eu nem lembro mais ou menos quantos quilômetros, mas não perto, e de Santa Rita, aqui também, onde meu pai morava antes, também já cheguei e vim a pés, né? Então, mas ele esforçou muito para instruir, principalmente a sua família ali, o seu lar, os filhos ali a permanecer e a crescer no ensino da palavra do Senhor. E nós louvamos ao Senhor, né? Conhecemos ali o trabalho formigueiro e permanecemos até hoje, estamos aqui. Então foi muito difícil, né? O início, com certeza não foi fácil. Hoje, muitas vezes a gente vê pessoas que, né, até têm meios e oportunidades melhores para estar congregando e muitas vezes nem congrega, a gente vê hoje, mas assim, foi luta de bicicleta assim, para estarmos permanecendo. Veio aqui, né, me batizei, na época o pastor Jorge também não podia batizar, como disse a nossa irmã Exaltina, geralmente ele agendava alguém, né, agendou o pastor Alexandre, que foi quem fez o meu batismo, né, aos 13 anos de idade. Louvo ao Senhor, conheci e estou até hoje aqui nessa igreja. Passamos momentos muito difíceis aqui também, no ano mais ou menos de... Antes de ser consagrado como igreja, né, que era a congregação na época, mais ou menos de 1992 ou 94, não sei, uma data mais ou menos, não lembro direitinho, mas a igreja sofreu muito porque foi colocado alguns líderes e esses líderes, né, de repente saíam e outra vez os membros também começaram a sair, né? Não foi fácil para a gente, nós como jovem, permanecer na igreja, né? Permanecer, porque geralmente os jovens, eles, né, não têm muita assim, maturidade, como pessoas novas ali, né, não tem muita maturidade, mas nós permanecemos na igreja, né, e aqui estamos para a glória do Senhor Jesus. Então foi algo muito difícil, pessoas que vieram de longe, mas não ficaram, né, não permaneceram ali para estar nos instruindo ali a permanecer, mas eles saíam e outros acompanhavam e outros às vezes não sabiam nem para onde ir, mas nós permanecemos firmes para a glória do Senhor e louvo ao Senhor, porque eu creio que de tudo isso foi diante de uma base que nós tivemos, né? Uma base assim no início que nos ajudou a permanecermos, né? E com certeza, primeiramente o Senhor nos sustentou. Louvo ao Senhor porque pela vida do meu esposo também decidiu e permanecemos juntos na igreja. E até hoje também congrega com a gente. E como o pastor mencionou, mesmo assim instruímos nossos filhos, né? Não foi fácil porque a gente carregava na bicicletinha, que aqui tem uma irmã na cidade que apelidou o Castinho de Banana, né? Porque meu esposo carregava e eu olhando ali quando ele falou, ainda bem que eu não sou tão gordinha, né, gente? Porque ele carregava muitas vezes a mim e os nossos filhos nessa bicicleta. Eu ia na frente e 3 atrás, alguma coisa assim, mas conseguia nos levar. A igreja ficava mais distante da nossa casa e a gente permaneceu e conseguimos assim também instruir os nossos filhos que hoje, para a glória do Senhor, eles permanecem na presença do Senhor Jesus, né? Que Deus continue assim abençoando. Obrigada, meu pastor. Houve também mudanças de local, né? De existência da igreja, né? E para ser mais preciso, do templo.
Eu gostaria que o pastor Francisco Alencar falasse um pouquinho sobre essas mudanças, né? Parece que 2, 3 vezes a igreja mudou de setor. De início, ela começou em casa de família. Os cultos eram na casa de uma irmã já de saudosa memória, por nome Nicinha. Teve também um tempo que os cultos eram na casa de um casal já de saudosa memória, por nome Fabriciano e sua esposa. Teve um tempo que esse trabalho saiu das mãos da liderança do pastor Jorge. Teve em outras mãos que eu nem sou preciso para detalhar, né? E depois voltou novamente para as mãos do pastor Jorge. A igreja ela esteve na rua Santos Dumont, próximo à Praça do Fórum. Ela esteve na mesma rua, em outro endereço. E depois ela esteve na rua Novo Acordo. Quando eu cheguei em Santa Rita, a congregação era lá. O local era apertado. E quando eu cheguei em Santa Rita, em 95, abril de 95, Deus colocou no meu coração a procurar mudar de local. A gente orou e procurou orientação de Deus de 95 até 2003, orando, procurando um outro local. A gente procurou até em gestão municipal aí, arrumar um local. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus. A gente não conseguia, pensava em vender, o valor não era alto. Quando foi em 2003 aproximadamente, Deus usou o irmão Elison, que já se decidiu comigo, foi eu que batizei ele, hoje é vice-moderador há um tempo, é seminarista também fazendo seminário. Deus usou o irmão Ézio para descobrir esse local onde nós estamos hoje fazendo essa gravação, que é a rua Coronel Afonso, número 184. Era um salão inacabado e a gente propôs procurar quem era o dono, isso através do irmão Ézio, e a gente negociou, a gente fez uma troca, sendo que lá o valor é bem mais baixo. Parece que era 8 mil. O daqui era 12, inacabado. E a gente trocou. Na época a igreja rendia com as despesas internas cerca de R$500 por mês. A gente tinha 4 mil em caixa. E a gente fez a troca. Nós pagamos, demos o de lá no valor de 8, pegamos daqui no valor de 12. Pagamos 4 que a gente tinha em caixa, 8 e 4, 12, ficamos devendo 3 mil. A renda da igreja era aproximadamente R$500 com as despesas internas. E a gente dividiu os 3 mil em 3 prestações. A gente não sabe de onde veio o dinheiro, mas a gente pagou tranquilo. Fizemos mais despesa de piso, de acabamento e tal. E estamos aqui no centro da cidade. Estava na periferia, o lugar era muito perturbado, e Deus assentou no meu coração, não, essa igreja nasceu no centro da cidade e ela vai voltar para o centro. Hoje a gente está no centro. Louvamos a Deus, é patrimônio próprio, não é um patrimônio grande, mas é um patrimônio próprio, porque se aluguel para casa de família é ruim, para a igreja é pior. Então, graças a Deus, hoje, desde 2004, nós estamos aqui nesse local, estamos fazendo essa gravação no centro da cidade. Louvamos a Deus, não é uma igreja de grande porte, mas é uma igreja próspera. A gente muitas lutas, mas é uma igreja convencionada, kit com as obrigações convencionais, e louvamos a Deus por tudo isso, são provisões de Deus. Irmão Gilvan, parece que a igreja ela tem alguns seminaristas. Quem são esses seminaristas? Responde-nos, por favor. O seminarista em nossa igreja aqui é o Elison Gomes e Lael e Matusalém.
Mas nesse momento ele não se encontra aqui conosco, então deve estar em outras atividades. Irmão Elison, como é que está? O seminário já está para concluir? Como é que está? Fale-nos um pouco sobre isso. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? E louvo a Deus por estar aqui nessa manhã também, aprendendo da história, ao qual eu faço parte, né? A história da Igreja Batista Missionária em Santa Rita de Cássia. E o seminário, irmãos, parte da turma ao qual eu fazia parte já até concluíram, né? Já se formaram há poucos dias, e os demais ainda se encontram concluindo, né? Fazendo algumas matérias que estavam faltando, mas louvo a Deus por aquela obra que ali está sendo realizada, que nos traz muitas informações, conhecimento da palavra do Senhor, porque, como já foi citado, o trabalho aqui na nossa cidade, ele foi um trabalho árduo e, com certeza, houve muitos obstáculos, porque a nossa cidade é uma cidade muito católica, né? Pessoas muito católicas, e, de alguma forma, não aceitava o Evangelho, vindo até a nossa cidade. E o pastor Jorge, ele iniciou esta obra aqui. Com certeza, o próprio seminário já é fruto desse trabalho. Há poucos dias, nós ouvíamos informações com respeito ao pastor Jorge, que era um homem de, talvez até pregar pouco, mas as pessoas ouviam e facilmente se convertiam ao Senhor, pela maneira com que ele falava do Evangelho. Inclusive, como já foi citado, eu particularmente, ouvindo alguns hinos evangélicos, e principalmente esse que foi citado pelo pastor Francisco, o Rosto de Cristo, foi abrindo a minha mente para o Evangelho. E louvo a Deus porque esse Evangelho ele tem frutificado não só na nossa cidade, mas também em nossa família. Porque temos visto o agir do Senhor por conta desse aprendizado da palavra de Deus. E com certeza a nossa cidade ela tem assim mudado a maneira de ver o Evangelho. Porque a obra que o pastor Jorge iniciou aqui, ela continua andando, ela continua crescendo e frutificando em nossa cidade. Portanto, eu me sinto honrado e alegre por pertencer à Igreja Batista Missionária aqui em Santa Rita de Cássia. Amém, que bom então, meu irmão. Parabéns, né? Os 3 nomes mencionados estão estudando no SBNO, que é o Seminário Batista Nacional, na cidade de Barreiras, né? Que tem como coordenadora a irmã Débora Cunha, a quem, nesse exato momento, aproveitamos para poder mandar um abraço também. Para nós finalizarmos nesse exato momento, eu gostaria de saber do nosso pastor Francisco Alencar se a igreja tem algum projeto em especial para o futuro, como é que ele vê isso, como Deus tem colocado essas coisas em seu coração. Ok. Em termos de construção, nós tínhamos um projeto de ampliação aqui do local, que ainda é um templo pequeno, para as festas, para o dia a dia ele é suficiente, mas para as festas a gente ainda passa um pouco de dificuldade. Porém, nós tínhamos a ideia era para esse ano, mas Deus sabe trabalhar. E eu tenho aprendido que muitas vezes quando a gente tenta, eu uso até dizer que às vezes o bom da viagem está na demora. Eu já tive algumas experiências na vida. Com a demora, a gente quer desse jeito, não.
Depois, lá na frente, a gente entende por que Deus não permitiu. Eu já passei algumas experiências na vida. Por exemplo, nós temos uma congregação aqui no município, no povoado de Contas, que dá 30 quilômetros. Deus colocou no meu coração, lá tem uns irmãos, inclusive até da minha família, que se converteram, congregam aqui. Deus assentou no meu coração, na minha cabeça era para começar em 2009. Deus não permitiu. 2010, Deus não permitiu. 2011, Deus não permitiu. 2012, Deus permitiu. A hora chegou. E nós metemos a mão na obra, nós construímos, é um templo bom para a zona rural. A gente deve ter investido ali nada menos, nada mais de que uns 80 mil reais. Isso lá atrás, não agora. Hoje não representaria muito, porque o material subiu muito. Isso com muita mão de obra gratuita dos irmãos da igreja. Pedreiros, de toda a área precisa. Nós contamos com a mão de obra, doação de material. Inclusive o nosso irmão Edson, que hoje é vice-moderador, doou, levando daqui cascalho de primeira, barro, muita mão de obra gratuita. Mas a gente não gastou ali menos de 80 mil reais. Em 2012, temos ali aquela congregação, não tem muitos membros, mas é uns irmãos fiéis, esforçados, contribuintes. Então, às vezes o bom está na demora. A gente pensava em mexer aqui, tocar o projeto de ampliação, esse ano, 2020. Veio a pandemia, exatamente na hora que a gente ia mexer, então a gente parou de novo. Paramos, mas não sei se na minha gestão, que eu estou terminando a carreira, então a igreja está investindo em seminários e logo, que terminar os seminários, estou passando ao bastão, não sei se na minha gestão ou na gestão do sucessor vai estar. Esse é um dos projetos na área de construção. E quanto a missões, o projeto enquanto Jesus não voltar, é um projeto até Jesus voltar. Uns vai passando, os outros vão tocando o barco. O pastor Jorge, que foi o fundador há muitos anos, já foi, e está passando pelas nossas mãos. Amanhã eu estou passando, e os mais novos vão. É um projeto infinito até Jesus voltar. Amém. Glória a Deus. A gente louva o nome do Senhor pela vida de vocês. Que Deus esteja abençoando ricamente nesses projetos que diz respeito ao futuro próximo, tá? E o futuro distante também, que Deus esteja abençoando de uma forma maravilhosa. Eu, pastor José Carlos dos Santos, que pastoreio a Igreja Batista Missionária na cidade formosa do Rio Preto, sou muito grato a vocês e atualmente também estou na função de coordenador, tá? Nesses dois sentidos, enquanto pastor aqui da Igreja Batista Missionária, como também na função de coordenador, agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde e os proteja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Que o Senhor sempre tenha misericórdia, levantando o seu rosto e dando a paz. Amém. Glória a Jesus!